Olá, gente, aqui é o professor Luiz. Vamos para uma aula de exercícios, revisando a parte de classificação dos elementos na tabela periódica. A gente já viu que os elementos são divididos e classificados na tabela periódica a partir do seu número atômico. E para a gente encontrar a família e o período desses elementos, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica. Se a gente não tem o símbolo nem o número atômico e não tem acesso à tabela periódica, a gente vai ter que fazer essa distribuição. Então, eu tenho aqui um átomo que tem número atômico 18, ele vai estar classificado na tabela periódica como um metal, um ametal, um gás nobre. Se você não tem acesso a uma tabela periódica, você tem que fazer a distribuição eletrônica. Você tem que lembrar do diagrama para poder fazer essa distribuição dos elétrons. Mas quando você tem na tabela periódica para consulta, de fácil acesso, você consegue encontrar esse elemento 18. Basta você seguir o valor do número atômico, que é a sequência aqui da tabela periódica. Aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, quarto, quinto, sexto. E o 18º é justamente o argônio. Então, a gente já sabe que ele é um gás nobre. Mas, se a gente não tem acesso a essa tabela, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica. Para encontrar a família e o período desses elementos pela distribuição eletrônica, você tem que usar o diagrama e verificar os elétrons da última camada. No caso aqui, a terceira camada. Nessa terceira camada, ele vai ter o total de 8 elétrons. Logo, ele é da família 8A. O período corresponde ao terceiro período da tabela, que é a terceira linha horizontal, Primeira linha, segunda e terceira. Tá? E essa é a família desse elemento 18, que é o argônio, gás nobre. A segunda questão vai falar algo muito semelhante, só que contrário, ele vai dar o período e a família e você quer saber qual é o número atômico desse elemento. Você poderia fazer a consulta da tabela periódica e depois verificar qual é o número atômico dele. No caso, se ele é família 3A, significa dizer que ele tem 3 elétrons na última camada. E se ele pertence ao terceiro período, logo o número mais externo dele, o nível dele é o 3. Então ele tem um nível 1 completo, o nível 2 completo e o nível 3 com 3 elétrons. Então a gente sabe que ele termina em 3p1, tá? Aí aqui basta você completar a distribuição, o diagrama com a quantidade exata de elétrons. Então você tem aqui que a distribuição desse elemento é essa, ele pertence ao terceiro período da família 3A. Qual é o número de elétrons? O número de elétrons é justamente o número atômico dele, que vai ser a soma desses números aqui, dos expoentes. Então, aqui vai dar 13. 13 elétrons corresponde justamente à letra E. Tá? A letra E, que corresponde ao 13, que é o alumínio. Aqui uma questão também para a gente encontrar esses elementos na tabela periódica, que de fácil acesso, de fácil compreensão. Você tem aqui o BA, o SE e o CL do grupo 17. Basta você lembrar que grupo 2, o 2A, são os metais alcalinos terrosos. Então aqui, esse 2A aqui são os terrosos. O 16, que é o 6, são os calcogênios, E o 17, que é o 7A, é o halogênio, os halogênios. Então a ordem sequência correta: metais alcalinos terrosos, calcogênios e halogênios. Aqui é a letra C. Muito fácil também essa questão, letra C. Ferro, manganês e cromo, eles são metais, tá? Todos os três aqui são metais. Então a gente elimina aqui o calcogênio, e a gente fica com isso daqui, que também são metais. Eles não são metais alcalinos nem metais alcalinos terrosos, que aqui seria a família 1A
e aqui é 2A. Se a gente for fazer a distribuição, o ferro, manganês e cromo são muito semelhantes, né? Eles vão ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3D. Eles vão acabar no subnível D. Um vai acabar no 6, que é o caso do ferro, o outro vai acabar no 5, que é o caso do manganês, e o outro vai acabar no 4, que é o caso do cromo. Então, eles são metais de transição, são elementos de transição, que é aquele elemento que fica entre os representativos, né, os metais representativos, e os outros grupos aqui, que são os não metais. Então, esses elementos dessa área aqui são os metais de transição, que faz parte dessa sequência aqui. Ó. Tudo aqui são os metais de transição. E aqui embaixo tem os lantanídeos e actinídeos, que não está mostrando. Então, a resposta aí é a letra C. Mais uma questão sobre propriedades das famílias aí, ele quer saber quais são aquelas que pertencem à mesma família, ou seja, tem as mesmas propriedades. Aqui a gente pode consultar a tabela ou fazer uma... Aqui não dá para fazer a distribuição porque você não tem um número de elétrons. Né? Você não tem um número de elétrons, só tem aqui o símbolo. Potássio, sódio, cálcio, cobre. Então você tem que olhar na tabela periódica para poder fazer. Olhando na tabela, você percebe que o Na, que é o sódio, e o potássio são os únicos que estão na mesma linha vertical. Estão na mesma família. O K é o 19, que é esse aqui, está pertencendo à família 1A, quarto período. Tá? E o Na, eles estão na mesma linha vertical. Então, eles pertencem à mesma família, família 1A. Então, eles têm as mesmas propriedades. Então, a resposta aqui para essa questão é justamente a letra A. A gente finaliza essa aula com exercícios e volta numa próxima.